Centopeia Falante. Um bate-papo sobre história e cultura. Salve galera do Centopeia Falante, mais um programinha. Hoje vamos falar sobre a humanidade e o espaço. Meu nome é Thiago Mazzucchi, eu sou escritor e historiador. E eu sou Evandro Duarte, sou jornalista e escritor, e eu acho que esse tema é um tema que envolve talvez as duas grandes fronteiras mais difíceis de explicar do que a gente entende pelo conhecimento, né? Que é explicar o que é o ser humano. Fronteira final. E explicar o que o universo representa para o ser humano e até onde a gente pode chegar nesse espaço, né? Nesse universo gigantesco que a gente ainda mal conhece. Tanto filosoficamente, em termos de conceitos sobre o espaço, o que a gente pensa sobre o espaço, o que a gente representa sobre o espaço, que vai desde o início da história da humanidade, até fisicamente falando, né? O tamanho que o espaço tem, o que é o espaço, o que é o céu, o que são esses pontinhos brilhantes de luz que aparecem de noite, no escuro. Então, o ser humano, desde das suas origens, há milhares e milhares de anos, até ele se transformar como espécie no Homo sapiens sapiens que a gente conhece hoje, ele sempre teve uma relação com o espaço tanto de distância, no sentido físico, de estar distante fisicamente do espaço, de olhar para cima, para o céu, quanto também esteve muito presente no ser humano no sentido de o girar do céu, o girar das estrelas, o girar do sol e da lua no horizonte, no céu que está acima do ser humano. Esse contato, essa relação com o ser humano, ela é muito próxima, porque desde sempre, ou desde muito cedo na história da humanidade, os seres humanos aprenderam ou começaram a perceber que o movimento do céu, ou dos objetos que ele via no céu, tinha relação com, por exemplo, estações do ano, com eclipses, com agricultura, ou tempo de caça e coleta. Então, aqueles pontinhos que o ser humano via no céu e que depois veio a nomear, seja como estrelas errantes, que depois vieram a ser conhecidos como planetas, e o próprio Sol e a Lua tiveram essa relação de proximidade com a arte, com a agricultura e com a própria economia, em relação de troca de bens, porque tudo que se plantava tinha relação com as estações do ano também, determinava uma certa política, influenciava a questão do próprio clima também, se for pensar só na parte aqui de dentro da nossa atmosfera também, porque na época tem que se pensar que o ser humano não sabia nem diferenciar o que era dentro da nossa atmosfera nem o que era fora, né? Então, influenciava todos esses aspectos da cultura humana. Eu acho que esse nosso conhecimento, forjar o conhecimento humano a partir de elementos externos, né? Eu acho que nesse sentido o espaço ele tem muito a ver com justamente a ideia de talvez de pequenez da humanidade, assim, né? Do quanto pequenos nós somos, porque com a natureza próxima, os mares, os animais, né? A vegetação, tudo que a gente tinha muito próximo, a gente se sentia mais, vamos dizer assim, ligado fisicamente, né? Então o espaço, ele justamente por essa distância de ser algo inatingível, inalcançável, ele deu aí a esses homens primitivos, se a gente pode chamá-los assim, justamente esse conceito de perceber que há mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia, né? Na frase famosa do Shakespeare. E eu acho que isso também tem muito a ver com a própria origem das civilizações, né? Com as aglomerações de pessoas
precisavam ter algumas explicações maiores para um convívio mais ordenado, assim, né? E isso tem muito a ver também com o poder, né? O poder de dominação de umas pessoas sobre as outras, e talvez a explicação que essas civilizações iniciais, isso aconteceu em várias partes do globo, né? Ter essa ligação mítica de explicar o espaço como uma coisa de força maior do que a do homem, né? E talvez, obviamente, a gente inevitavelmente cite a mitologia grega, né? Os deuses gregos da época, que até a gente pode diferenciar de um tipo de religião que a gente conhece hoje, né? Principalmente as religiões monoteístas que surgem bem depois, assim. A gente pode analisar que esse tipo de que a gente chama hoje de mitologia grega, ele tinha uma explicação mais significativa para as pessoas daquela época do que o mero existir, assim, né? Se precisava ter alguma coisa, vamos dizer assim, sobrenatural ou com um poder para além do que a humanidade representava. E isso é interessante de a gente ver que aconteceu em várias partes do globo, inclusive na América, né? Talvez, obviamente, alguns séculos mais tarde, de ter essa ligação de tu chamar a lua, o sol de deuses, né? E achar que deles que a gente dependia para sobreviver. Tanto é que as estações, como tu falou, né? O inverno, o verão, isso modificava radicalmente o que se consumia, né? E até as formas de relacionamento daquela época. Então eu acho que esse princípio dos tempos entre a humanidade e o espaço, ele é muito significativo para a civilização que a gente conhece hoje, né? O princípio de tu viver em sociedade, ele tem muito a ver com esse relacionamento que a gente tem de coisas que a gente domina, as coisas mais próximas, e as coisas que a gente tem que ter algum tipo de explicação maior do que o nosso próprio entendimento de nós mesmos, né? E esses povos mais antigos e principalmente os povos mais indígenas sempre tiveram uma religião mais ligada aos astros, né? Ao sol, à lua, ao trovão. E até a antiguidade a gente tinha bastante religiões assim, principalmente as politeístas, né? A própria religião romana e grega também tem algum nível de inspiração nos astros. E a gente pode citar também no Antigo Egito, que em determinado momento foi colocado o culto ao Deus Sol também, que acabou não vingando, mas se houve uma tentativa de construção de um Deus monoteísta representado no Sol. Então, quando o ser humano olha para o espaço, ele procura uma espécie de ponte ou uma espécie de atalho para os deuses também, né? Então isso influencia na religião e na política também. E o ser humano, além disso, ele tem a questão desde sempre de saber, ou de procurar saber, como é que é o espaço, não o espaço sideral, mas antes mesmo de formar um espaço, um conceito de espaço sideral, ele formar um conceito do próprio espaço em que ele está vivendo, né? Do chão que ele está pisando, né? Então, por milhares de anos, a concepção dominante é que hoje a gente vivia numa espécie de terra plana ou em alguma outra espécie de terra que tivesse suspensa no ar ou que tivesse sendo carregada nas costas de uma tartaruga para estar Terry Pratchett, né? A Cor da Magia é um livro... Discworld, né? E então sempre houve essas concepções mitológicas, vamos dizer assim, para procurar entender como é que era esse mundo que a gente estava vivendo, até que a história foi passando. Na antiguidade, alguns pesquisadores, estudiosos gregos já formulavam o conceito de que a gente vivia numa terra redonda, porém a ideia de que a gente vivia numa espécie de terra plana prevaleceu mais ou menos até a Idade Média. E esse conceito só foi começar a ser realmente quebrado
e a Terra como a gente concebe hoje se tornar hegemônica, a ideia de uma Terra redonda, flutuando no espaço sideral, começou a mudar no final da Idade Média e início da Idade Moderna, com Copérnico, com Galileu, com Giordano Bruno. E essas concepções todas foram amadurecendo, né? Se voltar um pouquinho antes, na Idade Média, durante o período das grandes... Quando começaram as navegações, final da Idade Média, muitos marinheiros ainda tinham medo de chegar e cair em algum abismo, algo do tipo, algum buraco. Chegar no extremo do mundo, né? Isso. E sem contar a questão dos mapas que eram imprecisos e com terras incógnitas, né? Terras ocultas e monstros marinhos. Muitos nunca tinham visto uma baleia, por exemplo, nunca tinham visto um golfinho ou algo assim, se assustavam. Mas voltando para a questão do espaço, então a questão do espaço sideral, ela foi se ampliando, a questão filosófica, né? O conceito filosófico de onde é que a gente vivia. Então, como eu falei no início do programa, as estrelas, se demorou um certo tempo até se aprender a diferenciar o que era uma estrela do que era um planeta. Depois se descobriu que havia uma diferença entre as estrelas chamadas fixas e as estrelas errantes, as estrelas que se moviam, que na verdade mais tarde a gente veio descobrir que eram os planetas, né? E os planetas que os antigos conheciam eram apenas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Urano, Netuno e o planeta anão hoje, Plutão, eram desconhecidos porque não havia telescópio. Muito embora o planeta Urano, ele até se consegue ver ele a olho nu, mas ele tem uma luzinha muito fraca e nunca foi identificado como um planeta, antes da invenção do telescópio, né? E a partir da invenção do telescópio e da chegada do telescópio na Europa, esses pensadores começaram a olhar para o céu e distinguir que havia realmente outros planetas, que a Terra não era o centro do universo. Galileu, por exemplo, apontou o telescópio para Júpiter e viu que tinha luas que giravam em torno de Júpiter, então isso provava que a Terra não era o centro, porque tinham objetos girando em torno de outros objetos além da Terra. E então se confirmou também que esses objetos eram redondos e flutuavam no espaço, e isso também veio a confirmar as ideias de matemáticos e filósofos de que as sombras dos eclipses, as sombras redondas, provavam que a Terra era redonda e que esses objetos que flutuam no espaço são redondos. Então esses conceitos foram se ampliando ao longo do tempo. E tu fez aí uma narrativa aí que ela acompanha duas coisas muito presentes nesse desenvolvimento do que a gente entende pela relação da humanidade com o espaço, que é justamente a narrativa religiosa, ou dos mitos, e a narrativa científica, né? E isso, obviamente, ao longo da humanidade, inclusive até aos dias atuais, sempre se misturou, né? A gente sempre teve uma ligação forte de coisas inexplicáveis com o conhecimento científico que tenta se basear em dados mais concretos, assim, mais palpáveis, né? E talvez aí a gente pode também ter uma linha secundária narrativa desse caminhar, que é justamente a artística, né? Que mesclava esses conhecimentos científicos e religiosos, e talvez o grande alvorecer desse momento seja justamente ali que a gente chama hoje de Grécia Antiga, né? Os gregos mais distantes no tempo do começo mesmo de uma civilização mais organizada, que justamente tinham essa ideia de fazer uma narrativa bem detalhada de como os deuses se relacionavam com os homens, né? Com o mundo e com a humanidade. E nessa narrativa, talvez um dos
capítulos aí, um dos poemas que mais se destaca é a Teogonia do Hesíodo, né? Que justamente pega esses símbolos como o sol, a lua, o céu, né? E até anterior, como tem o deus Caos também, né? Que é o deus de antes do tempo. Exatamente, é. Depois vem o deus Cronos, que é o tempo. Tanto na narrativa da Bíblia, né, ela tem essa ideia de que antes do mundo organizado havia o caos, e também na Teogonia, né, até no próprio poema do Hesíodo, tem essa narrativa de que depois do caos houve a junção do céu e da terra, né, que a terra é chamada de Gaia até pelos gregos. E isso já é um viés mais ou menos artístico, né? Porque afinal era um poema, né? Não era um tratado científico exatamente da época, mas era um poema mitológico ali que explicava detalhadamente como é que os deuses foram se formando e explicava esses fenômenos naturais, né? E esses objetos do espaço. E nisso a história da arte, ela também vem ajudando muito ao homem se questionar o papel dele no espaço mesmo, né? No espaço, assim, no sentido de o espaço do universo, né? Porque a partir ali dos gregos, eu acho que com mais efetivamente, a gente tem ali uma série de narrativas que colocam o homem em contato com esses mitos e esses fenômenos naturais e o espaço em si. E isso é retomado ao longo do tempo, né? Como a gente até já citou em outros programas, a história, ela, tanto da arte quanto a história em si como um todo, ela vai repetindo alguns círculos, né? E o que acontece, por exemplo, no Renascimento é justamente tu tentar explicar de novo a humanidade, como os gregos fizeram, partindo de alguns mesmos princípios, só que com todo o conhecimento adquirido ali de 1000 anos depois, né? Então a gente tem esse contato do homem com a natureza constante e vai cada vez mais mesclando esses aspectos artísticos, filosóficos, científicos, religiosos, para formar a ideia que a gente tem hoje, e nesse conjunto entra justamente os avanços tecnológicos, né? Para a gente ter uma ideia mais formada sobre a humanidade e como ela foi mudando o seu entendimento de espaço ao longo dos séculos, né? E é interessante que tu foi fazendo essa diferenciação entre os aspectos de influência do espaço no pensamento do ser humano, e então tu definiu ali no aspecto tecnológico, no aspecto filosófico, no aspecto mitológico, no aspecto político, seja lá o que for. E é interessante também perceber que esses aspectos eles foram tomando rumos diferenciados ao longo da própria história. Porque Galileu que o diga, né? Que teve que pedir desculpa para a igreja por ter dito que a Terra não era o centro do universo e girava ao redor do Sol. Isso, e então era tudo meio que misturado. Então, por exemplo, a astrologia e a astronomia eram uma coisa só. Se pensava muito que os astros tinham uma influência decisiva na vida humana, né? E a própria ideia, como tu falou, da mitologia grega, de haver uma cosmogonia, por assim dizer, uma teoria de criação do universo, também encontra paralelo em outras regiões do globo ao longo da antiguidade ali. A própria Bíblia fala da formação do tempo e do espaço, de como Deus criou o universo em 7 dias e fez o céu, fez a terra. O dilúvio, que também encontra respaldo em outras narrativas, por exemplo, da Mesopotâmia, que ficava ali entre o rio Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, e dava muita enchente. Então, essas narrativas foram meio que se emprestando de uma região para outra, de um povo para outro. Então, assim, por contato, a cultura vai se espalhando, né? Já ali, voltando para o Renascimento, a gente percebe que esses ramos vão se diferenciando, a ciência vai para um lado, a astrologia vai para o outro,
Há uma tentativa que, por sinal, leva alguns séculos da ciência conseguir se separar em definitivo da religião católica ou da religião cristã, pelo menos do fim da Idade Média até o início da Idade Contemporânea. A ciência luta muito até o final do século XIX para conseguir ser algo realmente independente da religião. Muita gente no início da Idade Moderna acabou indo para a fogueira, condenado à morte por contestar a religião dominante. E um grande exemplo, como o Evandro citou, Galileu teve que pedir desculpas. Antes dele, o Giordano Bruno foi para a fogueira porque ele jamais quis renegar o conhecimento que ele adquiriu de Copérnico e depois ele mesmo desenvolveu filosoficamente. E o interessante do Giordano Bruno é que ele foi o primeiro ocidental que a gente conhece que formulou a teoria de que as estrelas que a gente vê no céu, na verdade, são outros sóis. E que o nosso Sol também é uma estrela como aquelas que a gente vê no céu à noite. Então ele é o primeiro que a gente tem um conhecimento assim mais amplo na filosofia ocidental de ter formulado essa ideia de que o sistema solar não é único e todas essas estrelas que a gente vê no céu à noite são outros sistemas solares com outros planetas e provavelmente com outras civilizações. E ele acabou indo para a fogueira por causa disso. Nunca quis renegar esse conhecimento tão bonito, tão belo e tão desafiador para a época que ele viveu. É uma história que me lembra um dos livros mais bacanas assim que eu li, que se chama Além dos Limites do Oceano. É um livro que foi publicado aqui no Brasil em 2002. O autor é o Maurício Obregon, é um colombiano. Ele fala dessa relação dos homens com as estrelas, e ele cita muito os gregos, né? E ele, lendo a Odisseia do Homero, ele consegue mais ou menos visualizar como era o céu, o que exatamente o Homero via naquela época, exatamente a posição em que ele se localizava para ver o céu daquele jeito, como as estrelas estavam no céu, dispostas no céu. Sim. Na época em que ele escreveu isso. Porque ao longo de milhares de anos, até as estrelas que parecem fixas no céu, elas vão se movendo, né? Sim, e pela narrativa da Odisseia, esse autor, o Maurício Obregon, ele consegue mais ou menos identificar onde, mais ou menos, de que forma aparecia o céu pro Homero, né? Lembrando que o Homero é sempre uma ideia vaga de um autor, que pode ter sido vários, ou nenhum, né? Assim como Shakespeare. Mas se atribui ao Homero tantos poemas da Odisseia e da Ilíada, mas justamente essas narrativas épicas ali da Grécia Antiga, eu acho que ela influencia diretamente ali o que se tem no Renascimento, né? Que a gente pode chamar do grande movimento artístico, filosófico, até científico, pós justamente essa época que a gente costuma chamar de Grécia e Roma Antiga, né? Porque justamente nesse período aí chamado de Idade Média houve muita restrição e o poder ficou muito centrado pela igreja, então não se teve exatamente um progresso científico, um progresso de conhecimento por causa de, vamos dizer, chamar de certos boicotes, né, da própria igreja, assim, para que o público não tomasse conhecimento dessas noções assim mais elaboradas, né, do que é o homem, do papel do homem, da humanidade. E o Renascimento, ele, em figuras como o próprio Shakespeare, que falava muito de céu, e no próprio Romeu e Julieta tem uma fala da Julieta que ela diz pro Romeu assim: não jures o teu amor pela lua, porque a lua é inconstante e muda o tempo inteiro, assim, né? Então, assim, isso é muito presente nessa cultura renascentista e, obviamente, o Renascimento ele vai inspirar praticamente tudo que a gente tem de arte hoje, atualmente, assim, né? Tanto é que o grande estudioso de Shakespeare, o inglês Harold Bloom, que é um dos caras mais renomados especialistas em Shakespeare do mundo, ele cita que o Shakespeare inventou o humano, né? O que a gente entende por ser humano, como o humano se tornou humano a partir do Renascimento, assim, né? As suas dúvidas, como um novo ar
para o que a gente chama de humanidade foi criada a partir dos textos de Shakespeare, né? E isso realmente vai influenciar a arte como um todo, até a modernidade, até o período contemporâneo, e vai inspirar também, eu acho, todos os autores, principalmente europeus, né, naquele período, já que a gente cita sempre um pouco mais o Ocidente, né, nesses aspectos artísticos, culturais, que vão resultar daí no que seja a ligação mais próxima da arte com o espaço, que é a ficção científica, né? E daí a gente chega ali, já alguns séculos pós-Shakespeare, talvez aí na figura principal que vai lançar essa ideia de ficção científica que a gente tem hoje, que é o Júlio Verne, né? Com obras fantásticas ali no sentido de meio impossíveis, né? Naquele período, e com destaque talvez para a Viagem à Lua, né? Que é acho que talvez seja o grande start ali da ficção científica na literatura mundial. E daí vão surgindo outras figuras ali ao longo do tempo, mais próximo a ele, H.G. Wells também se destaca com outras ficções científicas, assim, mas eu acho que Júlio Verne é uma inspiração realmente grande para a ficção científica e vai inspirar inclusive outras artes como o próprio cinema, né? Fazendo aqui uma lembrança rápida que um dos primeiros filmes do cinema europeu, né, foi aquele Viagem à Lua do Méliès, que foi um filme ali da virada do século XIX para o século XX, que justamente abordava essa narrativa literária do Júlio Verne e transformava ali num filme mudo, em preto e branco, ali dos primórdios do cinema, sendo talvez uma das imagens iconográficas do cinema mais reproduzidas até os dias atuais. Foguete vai parar na Lua, que a Lua na verdade é A Lua toma um foguete no olho, literalmente, nesse filme, né? A Lua é uma torta, algo semelhante a uma torta, vamos dizer assim. Então tem todos esses autores que começam a pensar o espaço, a ficção científica. No século XIX, a ciência já começa, como eu falei, a se separar bem da religião, daquela coisa de estar presa politicamente à religião. Então a ciência se desenvolve bastante. A gente tem que pensar que o próprio Einstein começou a pensar nas questões do tempo e do espaço já no final do século XIX. Início do século XX ele publica a Teoria da Relatividade, a primeira em 1905, a segunda em 1915, né? E antes disso também vários cientistas com telescópios já começavam a ter mais noção também de que, por exemplo, a pequena nuvem de Magalhães, a grande nuvem de Magalhães e Andrômeda, que, como o próprio nome diz, eram chamadas de nuvens, ao longo do tempo ali, no final do século XIX, início do século XX, eles foram percebendo que poderiam ser outros universos, como eles chamavam na época, ou universos ilha, como eles chamavam, porque se começou a perceber que de repente havia muito mais outros universos ilha. Eles não tinham a palavra galáxia na época, né? Mas além da nossa Via Láctea haviam muitas outras separadas ao longo do universo. E aí no início do século XX eles realmente descobriram que existiam milhares e milhões e bilhões de outras galáxias, e o conceito do universo se expandiu enormemente. Então aí se criou a teoria do Big Bang, se começou a Segunda Guerra Mundial, começou o desenvolvimento de foguetes na Alemanha. Os foguetes modernos, eles começaram a ser desenvolvidos através de cientistas alemães no final da Segunda Guerra Mundial, e na verdade começaram a ser desenvolvidos para o lançamento de mísseis, né? Mas depois vários desses cientistas alemães foram levados até os Estados Unidos e começaram a desenvolver foguetes para os norte-americanos. Então ali já começou a se pensar em como é que se poderia realmente chegar no espaço
E no final dos anos 40, se eu não me engano, foi lançado o primeiro foguete até a órbita mais próxima da Terra, entre a Terra, entre o final da nossa atmosfera e o início do espaço sideral. Se conseguiu lançar o primeiro foguete até aquela região e se tirou a primeira foto do espaço dali. E não demorou muito tempo, questão de 10, 20 anos depois, o ser humano já estava indo para o espaço através dos russos com Yuri Gagarin. Infelizmente, antes com cobaias animais, chimpanzés, cachorros que morreram. E depois de Yuri Gagarin, o ser humano logo chegou na Lua com os norte-americanos, Neil Armstrong. Tivemos acidentes como o da Apollo 13, né? Infelizmente todos voltaram vivos, mas ainda é um bom filme com Tom Hanks, pelo menos. Mas na arte daquela época ali, dos anos... principalmente ali do final da Segunda Guerra Mundial até a ida do homem à Lua, o principal tipo de arte que se desenvolveu foi a ficção científica, que puxava lá de Júlio Verne, veio se desenvolvendo com H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, Marcianos e tal. Os próprios quadrinhos norte-americanos puxavam ali nos anos 30 questão de seres vindo do espaço, o próprio super-homem é um alienígena, né? Mas principalmente depois das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e o desenvolvimento dos foguetes, que a literatura e a ficção, a arte começam a beber muito nessa questão da exploração espacial. Então, muitas revistas em quadrinhos e muitos livros começam e eles mesmos na literatura explorar o espaço. Autores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick e entre outros nos quadrinhos tem o francês Philippe Druillet, que abordam a questão da exploração do espaço, do que o ser humano poderia encontrar fora da Terra, se ele encontraria alienígenas, outras civilizações, encontraria seres que seriam capazes de destruir a própria vida na Terra, ou talvez serem amigos. Começa ali o desenvolvimento da própria ufologia também, que é uma espécie de, entre aspas, pseudociência, vamos dizer assim, que estuda fenômenos de ligação ou contato com supostos extraterrestres, que o cientista Carl Sagan, que ficou famoso pela série Cosmos, também sempre ridicularizou a ufologia, porque ele diz que antes de haver essa ideia de contato espacial do ser humano com ida do ser humano para o espaço, antes, no século XIX, até o século XIX, não havia essa ideia de extraterrestres, de se ter contato com extraterrestres. Então, depois que o ser humano começou a viajar para o espaço e tal, que as pessoas começaram a alegar que tiveram contato com extraterrestre. Então, o Carl Sagan dá uma ridicularizada nisso, vamos dizer assim. Então, a arte bebeu muito nessa fonte da relação agora direta do ser humano com o espaço a partir das viagens de Yuri Gagarin, de Neil Armstrong para o espaço próximo, vamos dizer assim. E teve obras muito famosas que o Evandro pode falar um pouquinho melhor do que eu, como o Jornada nas Estrelas e o Guerra nas Estrelas, que, vamos dizer assim, criaram um padrão de ficção científica para televisão, assim, né? Um dado aqui bacana para a gente citar aqui, um dado científico, e nesse sentido realmente eu tenho que acreditar enquanto leigo nesse assunto, porque eu não tenho nenhum tipo de respaldo para comprovar isso ou não, diz o seguinte, que existem 100 bilhões de galáxias no universo. Em cada galáxia existem 100 bilhões de estrelas. Então, existem 10 sextilhões de estrelas, ou se a gente for usar um dado numérico assim para visualizar,
é o 10 seguido de 21 zeros, né? Para tu ter uma noção de quanto o universo é longínquo, né? É expandido, e o ser humano habita uma fração desse universo. E se eu puder acrescentar, se sabe que a probabilidade maior é de que cada estrela tenha pelo menos um planeta também, né? E também que o universo observável que a gente consegue observar aqui da Terra, ele é só uma pequena fração do que seria na verdade o universo por completo. E para acrescentar também, as teorias do multiverso também já são até bem relativamente aceitas na ciência, né? E se a gente se contentar só com o universo, que já é bastante coisa, e também alguns dados aí científicos mostram que o universo aí deve ter aproximadamente 15 bilhões de anos, né? Que a gente tem uma vaga noção do que isso significa de fato, né? Já que o ser humano aí vive aí na média aí no máximo aí uns 100 anos. Então realmente é um número muito grande para a gente ter uma noção histórica do universo mais efetiva, né? Mais palpável para as nossas vidas. E a galáxia e a Via Láctea, que é onde está a Terra, é uma das galáxias mais recentes, né? E a gente pode ter galáxias mais antigas com desenvolvimento de vida. Então a gente pode ter também que algumas civilizações surgiram nessas outras galáxias mais antigas e estão muito em estágios muito mais avançados do que o nosso, né? Hoje já tem até desaparecido. No Jornada das Estrelas tem um episódio que mostra como os seres humanos, os Klingons e outros alienígenas, eles têm uma origem comum numa raça mais antiga que foi migrando pela Via Láctea e deixando genes em vários planetas diferentes, e que esses seres foram evoluindo com forma humanoide, assim, mas cada um à sua maneira, e aí foram formando essas diferentes raças. Um dos termos que o Carl Sagan, que tu citou aí, usava muito é a questão de poeira de estrelas, né? Nem sei se é um termo exatamente dele, que ele inventou, mas é um termo bem relevante, porque esses planetas, essas massas, elas foram se formando a partir de diversos choques, né? Ou seja, havia muita poeira no universo, no surgimento ali do universo e na formação das galáxias, inclusive da nossa. Então, realmente a vida, por exemplo, na Terra, ela pode ter vindo de algum fragmento, de algum cometa, um meteoro. Uma teoria da panspermia. Então, assim, realmente essa vida ela pode ter vindo de outro lugar para a Terra. Então, nesse espectro de civilizações aí diversas ao longo aí das eternas infinitas galáxias que se tem, a gente tem um pouco uma brecha para que essa ficção científica que tu falou, principalmente aí no século XX, tenha realmente um campo fértil para se tornar mais crível, nesse sentido de que uma civilização muito mais antiga que a nossa possa ter um nível de tecnologia, como por exemplo mostrado nessas sagas, né, de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, e o filme central, né, que marca ali o cinema da ficção científica no século XX, que se mantém até hoje como um dos principais filmes, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, né, justamente um roteiro elaborado aí com o diretor do filme, que é o Stanley Kubrick, junto com Arthur C. Clarke, né, que é um dos autores que tu já citou aí de ficção científica mais renomados no século XX. E com essa ideia de espaço do 2001, Uma Odisseia no Espaço, a gente tem ali a brecha que faltava para o cinema explorar isso de forma mais contundente, né? De forma mais, vamos dizer assim, elaborada socialmente. Vem Jornada nas Estrelas ali enquanto seriado, né? Antes dos filmes surge como seriado, e depois ali já pro final dos anos 70, Guerra nas Estrelas vem para essa questão de fantasia para dar um ar mais divertido, né? E justamente é Guerra nas Estrelas que faz ressurgir o Jornada nas Estrelas, que era seriado, para os cinemas, né? Porque com o sucesso de Guerra nas Estrelas, a equipe lá que produzia o
o seriado viu que era possível realmente falar de filmes sobre o espaço, né, que se passavam, se ambientavam no espaço, e Jornada nas Estrelas volta aos cinemas assim, e voltou para televisão também com outras séries, né? E o universo desse seriado se expandiu, né, de forma gritante, tanto em Star Trek quanto em Star Wars, né, em Jornada nas Estrelas e Guerra nas Estrelas respectivamente, que vai possibilitar justamente tu ter uma discussão muito mais densa sobre determinados aspectos sociais, mais ainda no caso de Jornada nas Estrelas, porque ele pensa como a nossa sociedade vai estar em alguns séculos, né? No caso de Guerra nas Estrelas, vale lembrar que se passa muito tempo atrás numa galáxia distante, né? Então, tudo aquilo já ocorreu. No caso de Jornada nas Estrelas, não. A gente está falando do futuro, então as questões sociais do presente têm uma reverberação forte ali, que justamente é o foco, né, do criador da série, o Gene Roddenberry, de justamente colocar ali as questões mais emergentes daquele momento, como a questão, por exemplo, da exploração do universo pelos russos e pelos americanos. Não é à toa que na Enterprise tem uma pessoa que é um russo, né? E tem um americano também, assim, então, e justamente após essa expansão desse universo de Jornada nas Estrelas, temas sociais como a própria tolerância de raças e tal, se dá com os Klingons, né, que é a raça vilã nos primeiros Jornadas nas Estrelas, e alguns séculos à frente eles se tornam aliados dos humanos, e inclusive um desses Klingons faz parte de uma tripulação de uma das naves da Enterprise alguns séculos à frente daquele seriado original. Então, essa ficção científica, ela vai ganhando bagagem assim, ao longo do tempo. Muitos autores, como tu cita, como por exemplo o Philip K. Dick, via na ficção científica um bom caminho para falar de questões mais densas, né, mais complexas e filosóficas assim, humanas, e a ficção científica ela acaba aí mais ou menos aí terminando o século XX, começando o século XXI, com um termo mais rebuscado, que é o termo ficção especulativa, né, que a ficção especulativa nada mais é do que tentar vislumbrar possibilidades científicas de fato numa ficção que parte de liberdades gigantes, né? Liberdades artísticas que seriam quase delírios ou sonhos, assim. E essa ficção especulativa, ela tenta dar um caminho um pouco mais sólido, mais concreto, de tentar colocar essas histórias imaginadas num espectro mais possível dentro do conhecimento científico que se tem e do que se imagina que a humanidade vai conseguir avançar ainda mais ao longo justamente desse processo que é infinito, né? De criar, que o ser humano cria desde que começou a existir, o ser humano cria, né? Desde que o monolito surgiu na Terra, como mostra o 2001, né? O ser humano não parou de criar, e imagino que não vai parar nunca até que a sua história no universo acabe. O pensamento e a criação artística não tem limites, né? Não tem fronteiras, assim como talvez o próprio universo. Que é a fronteira final, né? Lembrando o grande jargão de Jornada nas Estrelas. E para finalizar, eu lembro aqui das teorias mais aceitas hoje na ciência, que fala sobre como é que vai ser o fim do universo, que boa parte dos cientistas hoje acredita que vai se dar numa espécie de Big Rip, que seria um grande esgarçamento do universo, vamos dizer assim. O tempo que a gente pensa hoje que tem o universo, desde o Big Bang até hoje, são aproximadamente 15 bilhões de anos. E as leis da física demonstram que o tempo nunca vai parar de passar, o tempo sempre vai estar correndo. Então, o nosso universo, um dia ele vai ter trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de anos. E a tendência do universo, como os cientistas observam hoje, é que existe alguma espécie de
eu não sei, não me lembro se é energia escura ou matéria escura, algum desses dois nomes, que faz o universo se expandir infinitamente e cada vez mais rápido, cada dia mais rápido, cada segundo mais rápido. E em determinado momento o universo vai estar se expandindo, o espaço-tempo, o próprio tecido do espaço, que é como se fosse o cenário onde a gente vive, ele vai se expandir tão rápido que a própria luz das galáxias mais distantes e depois, com o passar do tempo, até mesmo as galáxias mais próximas, não vai mais conseguir chegar até nós, porque a luz viaja somente, no máximo até 300 mil km por segundo, é a velocidade máxima da luz. Porém, o espaço-tempo, o tecido do espaço, ele se move e se expande cada vez mais rápido, e mais rápido que a luz, inclusive. Então o universo vai se expandindo, alguns grandes objetos do universo, pela gravidade, eles vão se atraindo, como a Via Láctea em Andrômeda, mas no todo do universo ele vai se expandindo e a própria constituição dos átomos faz com que ao longo desses trilhões e trilhões de anos a tendência é que os prótons dos átomos ali eles comecem a decair, porque se tu pensar, por exemplo, num material radioativo, por que ele é radioativo? Porque ele emite partículas de prótons e nêutrons ali, né? E isso faz mal para o ser humano. Mas ao longo de bilhões e trilhões de anos, os átomos que a gente considera mais normais, vamos dizer assim, que a gente não considera radioativos, mas até esses, ao longo de tanto tempo, eles começam a decair os prótons e tal, então a própria constituição dos átomos vai se destruindo. Ou seja, ser Chernobyl um dia vai se tornar habitável de novo, né? e tudo que vai restar no universo vai ser sugado pelos buracos negros. Antes disso, todas as estrelas já vão ter surgido e brilhado e desaparecido. O que vai restar vai ser as chamadas anãs negras, que seriam como se fosse um pedaço de carvão já queimado das estrelas, então vai ter um pouquinho de calor ali, um pouquinho de luz ainda, mas esses carvãozinhos, vamos dizer assim, eles vão durar trilhões de anos também, mas ao longo desses trilhões e trilhões de anos tudo vai se desfazendo ou apagando ou caindo dentro de buracos negros, e no final a gente vai viver num contínuo eterno e negro, sem luz e sem mais nenhum átomo. Então a própria noção de tempo vai perder o sentido, e o do espaço também, porque vai ser um espaço que não vai ter mais nada dentro dele, nenhum átomo, nada. E até os buracos negros, a tendência é desaparecer. Sabe-se lá para onde vai toda essa matéria, né? A gente não sabe ainda. E o tempo também não vai mais fazer nenhum sentido. De certa forma, aí, a gente pode falar por uma metáfora bem simples de que toda essa tua explicação aí, bem elaborada por sinal até, ela mostra que na verdade o universo inteiro, toda a matéria, tudo que existe vem de energia, né? O universo ele é pura energia, e nesse sentido a gente pode fazer daí a metáfora em si, que é um dia essa energia vai acabar, né? Como toda energia acaba, né? A energia não são eternas, e os próprios astros mostram isso, né? Que os astros sucumbem aí ao longo de alguns bilhões de anos, né? O nosso próprio Sol, né? Vai se extinguir por completo, e a matéria e a energia do universo também vai se extinguir, né? A gente não sabe, justamente como tu falou, para onde isso vai, mas é uma possibilidade grande de que essa energia que move o universo se esvaia, e isso pode levar ou não a um outro universo, né? E de novo recomeçar tudo outra vez com um outro Big Bang, ou um fenômeno ainda diferente do que foi o Big Bang. E se até lá, até esse fim do universo, a gente não conseguir inventar um modo de escapar para outro universo, todos nós vamos morrer. Isso é bom a gente ter
Bem claro isso. Né? E se até lá ainda existir a internet, o pessoal conseguir ouvir o nosso podcast, talvez aí fica um alerta importante. Talvez se a gente conseguir inventar uma espécie de Matrix ou um universo computacional, vamos dizer assim, onde a gente possa passar a eternidade, que do lado de fora talvez seja 10 minutos, mas que pra gente lá dentro seja a eternidade, quem sabe isso possa também ser uma nova cosmogonia, um novo universo. Então é isso, eu acho que a gente já conversou bastante sobre esse assunto, que foi bastante interessante, rendeu bastante e pudemos falar sobre a filosofia, a origem do pensamento e das relações do ser humano com o universo desde a antiguidade até a idade moderna, a idade contemporânea, tecnologia, e filosofamos até sobre quando e como o universo vai acabar. Vamos ver onde é que isso tudo vai parar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer estar aqui com vocês. Continue acompanhando aí o Centopeia Falante no YouTube ou no nosso site, que é o www.centopeiasite.wordpress.com. E como eu disse, meu nome é Thiago Mazzutti, historiador e escritor. E as minhas redes sociais vocês podem me encontrar através do @Thiago Mazzutti ou no Facebook @Thiago Mazzutti Blog. E eu sou Evandro Duarte, eu escrevo no blog cronicasdoevandro.wordpress.com e no Facebook e no Instagram é fácil me achar pelo @Crônicas do Evandro. Vale lembrar também as redes sociais do Centopeia, tanto no Instagram quanto no Facebook, é Centopeia Site. Então é isso aí, a gente se vê no próximo Centopeia Falante. Um abraço, falou! Valeu e até a próxima! Centopeia Falante. Um bate-papo sobre história e cultura.